Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje a gente vai falar sobre amadurecimento em algumas camadas aí de personalidade e nós vamos conseguir fazer com que você que está neste vídeo, né, saia de um ponto A, de imaturidade, de insatisfação com a vida, de sofrimento e angústia, e vá para um ponto B, onde você consegue mapear aí e solucionar os seus problemas. E de que forma que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar aqui dividindo o amadurecimento em algumas áreas. Vamos dividir o amadurecimento na área profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Então vamos dividir nessas três camadas. Dentro disso daqui, a gente tem aquilo que é o desenrolar aí da nossa vida, né? Vai passando os dias, nós vamos lá, você pega desde a infância, né? Desde a infância você tem uma certa disciplina, uma disciplina de acordar, ir para a escola, uma disciplina da rotina de casa que a sua mãe, que seu pai faz, né? Se seu pai trabalha, sua mãe fica com você e etc. Você tinha uma rotina. Hoje nós criamos rotinas que são postiças e acaba que quando você vai tentar pensar em um amadurecimento, você não consegue por conta que tá disperso, né? Que tá frustrado por ver possibilidades demais. Então, teve um período da minha vida onde eu fiquei bastante desconexo da realidade, que foi o período onde pandemia. Pandemia a gente estava muito ligado, né, em redes sociais e né, você isola o ser humano e o que que falta, né? O que sobra para o ser humano quando você isola ele? Só sobra o celular, né? E aí, nesse lastro disruptivo da minha vida, quando estava na pandemia, eu lembro que eu gastava bastante dinheiro com coisas assim, inúteis, de maneira imatura, imprudente, justamente porque eh, eu não tinha uma noção de amadurecimento da minha vida. Não tinha uma noção, por mais que eu sempre, desde 2017 eu estudo e tudo mais, se a gente não tem ali algumas táticas a serem seguidas para conseguir, né, nortear a vida melhor, ou um mentor, ou um terapeuta, acaba que se deixar o jovem sozinho, você vai entender do que eu tô falando. Acaba que a gente toma muito más decisões. Então, nesse período, eu tive algumas desconexões com a realidade. Foi um período assim onde eu acreditei que poderia ganhar dinheiro fácil. Naquele período pós-pandemia ali, pré-pandemia e pós-pandemia também, né? A gente caiu bastante nessas ladainhas, justamente porque tinha muitas ofertas dentro do digital com base nisso. Aqui no vídeo de hoje, eu quero conectar vocês com a realidade. Então, dentro desses três itinerários aqui, você vai fazer uma pergunta. Qual é a minha realidade atual?
E quais são as minhas possibilidades? Se você nunca rezou, qual que é a sua possibilidade de ter uma vida de oração a partir de hoje? Entendeu? Faça essa pergunta. Se você nunca treinou, qual que é a sua possibilidade de começar a treinar e de seguir uma rotina consistente? Faça essa pergunta. Então, se você nunca pensou em expandir a sua vida profissional ou sempre estar no mesmo ambiente, qual que é a possibilidade, qual que é a realidade atual que te pesa, que te sobrecarrega? Qual é o peso presente da sua vida? Em quais áreas dessa daqui a sua vida está mais pesada? Raciocine aí e responda. Isso daqui é para ser um vídeo bem prático, para a gente conseguir mapear a nossa, a nossa vida, né? E conseguir trazer aí um norte maior. Beleza, feito isso, feito essas perguntinhas, a gente vai pro pilar que deve vir em primeiro lugar. No livro A Única Coisa, do, do Gary, ele vai falar sobre a vida familiar e a vida espiritual ser, a vida familiar, na verdade, ser semelhante a uma. Ele utiliza aquele exemplo onde tem um malabarismo ali, um malabarista, né? E aí esse malabarista tá com algumas bolas de vidro e uma bola, um- algumas bolas de plástico, na verdade, e uma bola de vidro. A bola de vidro qual que é? É a familiar. É uma das que eu colocaria aqui também a espiritual e pessoal, que é uma das que não pode cair no chão, porque se cair no chão quebra. Se cair no chão arranha, né? E as outras bolas que são de plástico, né? Que são de borracha, na verdade, elas, se elas caírem no chão, elas retornam para sua mão. Então, dentro desse itinerário aqui, a que você tem que dar maior atenção é essas duas primeiras: a vida pessoal, a vida familiar e, por último, a vida profissional. Nós tendemos a inverter essa ordem, né? Nós tendemos a priorizar a vida profissional em detrimento das outras. Aí tá aí um grave erro, né? Porque ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso. Se você escolhe uma vida de. Se você não tem uma clareza sobre as suas decisões, né? Se você não sabe muito bem aonde está pisando, acaba que uma hora ou outra a vida vai cobrar ali uma, um aluguel daquilo que você depositou o seu tempo. Então você deposita tempo em algumas coisas que às vezes não faz parte do seu escopo de deveres. Exemplo, se você tem uma vida familiar, se você tem filhos, e aí você, né, de maneira rotineira, não tô falando que é de maneira esporádica. Se for de esporádica, tudo bem, né? Mas de maneira rotineira, você sai, né, e deixa seu filho com outra pessoa para se divertir. Será que isso é, porra, é válido? É bom? Você tá cumprindo o seu dever bem? Deixando seus filhos ali com outras pessoas? Eu tava conversando com o Vitória e tem uns shows aqui na cidade vizinha. E eu falei pra Vitória, eu falei assim, a gente tomou uma das decisões mais difíceis da vida, que foi encarar a realidade familiar com um coração aberto,
com o coração entregue, pedindo a graça de Deus constantemente para educar os nossos filhos para o céu. Então, assim, tinha um show, né? Eu falei pô, se nós não tivesse tomado essa decisão aqui de ser aberto à vida, a gente estaria lá no show, entendeu? E eu até brinquei com ela. Falei, tá vendo o peso da nossa decisão? E hoje, e assim, porra, com clareza, entendeu? Tomamos essa decisão e agora é arcar com o ônus e os bônus. Algumas pessoas fogem desse dever da vida familiar e aí depois a vida cobra, entendeu? Ah, eu depositei o tempo em tal coisa, em tal divertimento. Aí, lá pra frente, o filho tá com 16, 17, 15 anos e não tá querendo dar atenção pros pais. Porra, por que que não tá querendo dar atenção? Por que que não tá querendo escutar? Justamente porque nos momentos que era pra você estar ali, presente, mas divertindo com os filhos, divertindo com a família, criando esse ambiente forte. Porque o que que o filho começa a entender? Vamos lá, vamos seguir isso daqui. O que que o filho começa a entender? Ah, se meu pai e minha mãe, para se divertir, eles precisam ir para um show, eles precisam, é, porra, fazer qualquer outra coisa, e sem a gente é um peso na vida deles. Então, dentro dessa obra da vida deles, a gente não faz uma parte assim. A gente só fica com a parte da rotina, que é a rotina mais pesada. Isso aqui é o filho pensando, entendeu? A gente só fica com a rotina pesada e tudo mais. E os nossos. Pô, porque filho tem daquela coisa, entendeu? Tem daquela coisa de criança, tipo assim, não pensar como os pais também, entendeu? Não ter muitas responsabilidades. E aí, os nossos filhos vão sendo temperados pela vida de outras pessoas, que não é a gente, que é uma babá, que é sei lá, um cuidador ali, um parente, vai sendo temperado com os defeitos e as qualidades daquela pessoa e muito menos de nós. Ou os nossos filhos preferem os amigos do que nós, porque nós fazemos isso também. Tipo isso, entendeu? Graças a Deus eu não faço, mas tipo assim, a gente tende a fazer isso. A gente tende a querer divertir demais, ter uma vida hedônica, né? Então pense, quais são os pesos da sua vida e dentro desses pesos, que é para ser um peso mesmo, que é para ser uma realidade dura, né? Se você tomou a decisão, é para ser uma realidade dura, entendeu? Não é para ser uma realidade macia, para ficar, para você não perder noite de sono, para a gente não se cansar, para a gente não se estressar, para a gente ter que fugir disso e correr, sei lá, para qualquer outro lugar que seja. Então, dentro dessa realidade que você quis abraçar, tome uma decisão com clareza e veja quais são os pesos que você está correndo de carregar, entendeu? Se for para divertir, divide com a diverte, né, com a família. Se for para saia com a família. Eu e a Vitória aqui em casa, a gente fica pensando, né? Mais pra frente a gente programa uma viagem e tudo mais. Mas se só nós dois não dá, porra. Porque é, não sei se é do nosso coração também, mas a gente fica imaginando já, se eu for para tal lugar aqui, a Alice vai gostar disso, a Alice vai gostar daquilo outro, então a gente tende a vincular muito isso, né? Vincular os nossos filhos na nossa realidade, na nossa realidade. Não faça esse ato disruptivo, a mesma coisa é com de esse ato, né, de quebra aí. Não faça isso na vida profissional também. A vida profissional, você vai lá, trabalha, chega em casa, não quer saber de ficar com as crianças, ou não quer saber de depositar tempo na vida daquelas, né? Aquelas pessoas ali que estão dentro das suas ordens aí de amores e de deveres, sua namorada, sei lá, esposa. Se você não faz isso, o que que acontece? A imaturidade, ela bate na porta e você vai pensar que a vida é pesada demais, que a vida é um sofrimento grande demais, que, porra, será que sofrer por essa mulher vale a pena mesmo? Tipo isso, entendeu? Será que sofrer por essa família vale a pena mesmo?
Ou é só mais uma das coisas da minha vida aí que eu devo descartar? Hoje em dia ficou fácil demais, né? Ficou muito fácil você largar uma mulher, sair de um contrato com ela, né? Que é contratinho que fez ali no cartório. Aí larga aquele contrato lá e cada um vai pro seu lado. Acaba que a mulher sempre fica com um peso maior do cuidado dos filhos, né? Até hoje eu a gente não vê muitos depoimentos de pais que ficam com as crianças, né? Sempre é mais a mãe. E aí a mulher tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Mas a maioria das vezes, quando isso acontece, a mulher já tá cuidando de tudo, entendeu? Tem um exemplo aqui próximo, é, que acontece isso. Um exemplo próximo aqui da gente, aqui comigo e da Vitória, que é de um casal, que a mulher tem 3 empregos. A mulher tem 3 empregos, faz diversas coisas pra, porra, correr atrás de um dinheirinho ali pra família. E aí racha a conta de tudo em casa. O cara recebe muito mais que ela. E esse cara não valoriza tanto a mulher. E ela chega em casa, tem que cuidar de fazer janta, tem que cuidar de filho. O cara só fica sentado no sofá, mexendo ali no celular. Cara, tem um grave problema aí. Um grave problema. O cara inverteu a ordem. Ele pensa que o quê? Que só isso aqui, ó. Que só a vida profissional, ele ganhando um dinheirinho ali, já tá suficiente. Ele não tem que cumprir mais nenhum dever. Já tá suficiente. Tô colocando dinheiro na mesa, tá suficiente. Não, porra. Tá errado essa porra. Tá errado. Isso daqui é claramente um problema de percepção em aquilo que é as obrigações, responsabilidades que um homem deve ter quando na vida tá ordenada. Quando o espiritual tá em dias, quando o cara tá, porra, tá bem com Deus ali, tá rezando, tá procurando os sacramentos, tá procurando se confessar, tá procurando viver algumas virtudes, pra lutar contra os vícios opostos, né? Tá, lutar contra as próprias trevas. E o cara começa a ver que, porra, nossa, eu tô falando isso aqui em casa. Nossa, eu tô falando isso daqui. Eu posso pegar essa toalha que tá aqui na cama. Ou eu posso lavar esses pratos aqui, essas panelas que estão sujas. Pô, porque Deus me ama, entendeu? Porque Deus cuidou tão bem de mim. Por que que eu... E eu sou o sacerdote do meu lar, por que que eu não tenho que... Por que que eu não deveria estar fazendo o mesmo? Essa mulher tá se sacrificando por mim. Então é assim, se a gente ordena essas partes da nossa vida aqui, acaba que o restante flui melhor. E aí, profissionalmente, o cara vai rezar mais, colocando ali nas intenções profissionais a graça de Deus. Tem algumas pessoas que eu conheço que são, pô, recebem acima de 10 mil, cara. E reclamam, e a vida é um peso. Caralho, bicho. Caralho, velho. Pô, brasileiro aqui, se a gente for fazer uma média, é, eu acho que dá 3 a 4% da população brasileira que ganha isso daí, entendeu? 5% mais ou menos, que ganha acima de 10 mil. É drástico, entendeu? E o cara tá dentro dessa média. Pode pesquisar isso, se eu não me engano. É uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás. 70% da população brasileira recebe de 2 a 3 mil reais. E é muito pouco que recebe essa quantia, né? Então, assim, tem muito mais possibilidades de agradecimento do que de reclamação, de ingratidão. Dentro da minha realidade atual. Qual é a minha realidade atual? Porra, eu trabalho em tal área, eu sou casado. Responda. Sou filho, dependo aqui dos meus pais. Qual que é a minha realidade atual? Qual que é a minha realidade atual? Responda isso daqui com clareza. E quais são as minhas possibilidades de vida? Tem alguém na minha família que é concursar? Tem alguém na minha família que é rico? É, pô, quais são as possibilidades aqui? O que que dá pra fazer?
Dá pra fazer um suco aqui com esses limões aqui. Dá pra fazer uma limonada. Dá pra espremer aqui e sair alguma coisa. Sair algum faturamento a mais, algum dinheirinho a mais. Veja quais são as possibilidades de amadurecimento. O que que a vida te convoca para ser uma pessoa melhor. Se a gente começar a olhar a vida com presença pro hoje, a gente vai ver que a gente tem diversas possibilidades de amadurecer, de ser melhor dentro da nossa rotina. E essa parte do peso presente da vida é como eu falei pra vocês, veja sua realidade de ou filho, ou esposo, ou namorado de alguém, né? Quais são os deveres aí que te convoca nessa vida? E corra aqui da imaturidade. Corra. Corra de reclamar, corra de colocar a culpa nas outras pessoas. Correr disso daqui, entendeu? Busque aí extrair o máximo de si. O que que dá aqui dentro dessa rotina que eu vivo? O que que dá pra fazer de melhor? Dá pra me ajudar minha mãe aqui a lavar as louças, a lavar a casa? O que que dá pra me fazer? Comece a fazer, porra. Tinha um monte de panela aqui em casa hoje suja. Eu falei, vou limpar. Vou limpar. Entendeu? Dá pra fazer isso? Faz. Dá pra limpar a casa? Limpa. Entendeu? Dá pra fazer algum serviço ali que ajude a outra pessoa? Faça. Tire um pouco o peso da vida da outra pessoa, que a outra pessoa vai começar a te olhar com amor e vai tirar o peso também da sua. Vai ser recíproco isso daí. Algumas pessoas não, né? Algumas pessoas não, mas reze por essas pessoas. Sempre dá pra gente extrair um suco aí desse limão, que é amargo, né? Que é algumas outras pessoas na nossa vida. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aí. E bora pra cima. Um abraço, fiquem todos com Deus.